Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Missão dos 12. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino do Criador e a curar. E disse-lhes: Não leveis para a viagem, nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Herodes e Iauxa. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava, e ficou muito perplexo por alguns dizerem: É Iaucânon que foi ressuscitado dos mortos. E outros: É Elial que reapareceu. E outros ainda: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse: A Iaucânon eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Volta dos apóstolos e multiplicação dos pães. Ao voltarem, os apóstolos narraram-lhe tudo o que haviam feito. Tomou-os então consigo e retirou-se à parte, em direção a uma cidade chamada Betsaida. As multidões, porém, percebendo isso, foram atrás dele. E, acolhendo-as, falou-lhes do reino do Criador e aos necessitados de cura restituiu a saúde. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os 12 e disseram-lhe: Despede a multidão, para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. A não ser que saíssemos para comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse a seus discípulos: Fazei-os acomodar-se, por grupos de uns 50. Assim fizeram, e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele levou os olhos para o céu, os abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos. Profissão de fé de Cafos. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: Quem sou eu, no dizer das multidões? Eles responderam: Uns dizem Iaucânon Batista. Outros, Elial. Outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Cafos então respondeu: O Machia do Criador. Então Iauxos preveniu veementemente e ordenou que ninguém revelasse esse fato. Primeiro anúncio da paixão. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito. Seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Condições para seguir a Iauxa. Dizia ele a todos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome o seu madeiro cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. A vinda próxima do reino. Eu vos digo, verdadeiramente, que alguns dos que aqui estão presentes não provaram a morte até que vejam o reino do Criador. A transfiguração. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Cafos, e Iaucânon e Acabe, ele subiu a montanha para orar.
Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele, eram Macha e Elial que, aparecendo envoltos em glória, falavam de sua partida que iria se consumar em Yal-Shalaim. Cafos e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Cafos disse a Yalcha: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois então, 3 tendas. Uma para ti, outra para Macha e outra para Elial. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito. Ouça ele. Ao ressoar essa voz, Yalcha ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e, naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O endemoninhado epilético. No dia seguinte, ao descerem da montanha veio ao seu encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver o meu filho, porque é meu filho único. Esse espírito o toma. E subitamente grita. Sacode-o com violência e o faz espumar, é com grande dificuldade que o abandona, deixando-o dilacerado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Yalcha respondeu: Ó geração incrédula e perversa! Até quando? Eu estarei convosco? E vos suportarei? Traze aqui teu filho. Estava ainda se aproximando, quando o demônio o jogou por terra e agitou-o com violência. Yalcha, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e a devolveu ao pai. E todos se maravilhavam com a grandeza do Criador. Segundo o anúncio da paixão. Enquanto todos se admiravam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, abra bem os vossos ouvidos às seguintes palavras. O filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra, era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Quem é o maior? Houve entre eles uma discussão, qual deles seria o maior? Yalcha, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado e disse-lhes: Aquele que receber uma criança, como esta por causa do meu nome, recebe a mim, e aquele que me receber recebe aquele que me enviou, de fato, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Uso do nome de Yalcha. E Elcânon tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Yalcha, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois quem não é contra vós, está a vosso favor. A subida para Yal-Shalaim. Uma acolhida num povoado da Samariã. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Yal-Shalaim e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Yal-Shalaim. Em vista disso, os discípulos Jacabe e Elcânon disseram: Mestre, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumir a todos? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Exigências da vocação apostólica. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Yalcha respondeu: As raposas têm tocas. E as aves do céu têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino do Criador. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, mestre.
Mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Ausha, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do Criador.